Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor. Graças a Deus estamos juntos mais uma vez para mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical. E eu dou graças ao Senhor por mais esta rica oportunidade de estarmos louvando ao Senhor e podemos aprendermos juntos. Vamos iniciar nossa aula, vamos fazer de forma bem objetiva, maneira bem rápida. Vamos iniciar orando, dando graças ao nosso Deus e pedindo que Ele nos abra o entendimento para entendermos a palavra do Senhor nesta aula que vamos estar estudando. Soberano Deus, em nome do nosso Senhor Jesus, estamos gratos ao Senhor por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos concede para podermos aprender da Tua palavra, Senhor. Abra nossas mentes, nos dá entendimento, nos ajuda, meu Deus, a compreender toda a Tua palavra e não somente compreender, Senhor, mas praticá-la, vivê-la no nosso dia a dia, colocar ela em prática, para a honra e para a glória do Teu nome. Abençoa a todos, meu Deus, que esteja ao alcance deste vídeo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos na nossa lição de número 11, 12 de dezembro de 2021, o dia da Bíblia. E o tema da nossa lição fala assim: o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Esse é o tema do nosso estudo de hoje e nós vamos já iniciar pelo nosso texto áureo, que está lá em 1 Timóteo 4, verso 16, que diz o seguinte: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouve. Glória a Deus. Esse é um texto bem claro, que Paulo se preocupa, com o homem de Deus, o homem que orienta um rebanho. Ele primeiramente tem que ter um cuidado por si mesmo. Se ele não está bem, logo não pode cuidar bem do demais. Então Paulo já nos orienta, traz aqui lições para nós em relação às nossas vidas, do nosso dia a dia. Nós devemos cuidar de nós mesmos em relação à vida espiritual. E não só espiritual, mas também nossa vida física, material e profissional, conjugal, ou seja, em todos os sentidos. A nossa verdade prática nos diz: a Igreja de Cristo é a única instituição divina na terra que persevera e defende a sã doutrina diante dos enganos e males das heresias. Então, aqui a nossa verdade prática já vem declarando que a Igreja de Cristo é a única instituição divina na terra que persevera e defende a sã doutrina dos enganos e das males das heresias. E isto toda a vida existiu e sempre vai estar infiltrada no meio da igreja, que é o engano, é as heresias. Mas a igreja, ela tem esta luta constante. A Igreja de Cristo, ela é uma igreja que prega a verdade, que cuida e zela também da palavra de Deus em relação a estes enganos, essas heresias. Nossa lição tem uma leitura bíblica que se encontra em 1 Timóteo, que está a nossa leitura em classe, 6, do 3 ao 6 e 11. E 2 Timóteo 3, 14 ao 17. Tem um objetivo geral: asseverar o zelo pela sã doutrina. Glória a Deus.
E a nossa introdução nos diz o seguinte: qual o firme do mandamento? Qual o fim do mandamento? Por que devemos zelar pela sã doutrina? Qual o ponto de equilíbrio da sã doutrina? O assunto que estudaremos nesta lição responderá essas questões que se mostram importantes para a nossa caminhada na vida cristã. Que o Espírito Santo enriqueça na graça e no conhecimento. O nosso ponto central diz: é preciso zelar pela sã doutrina. E esse é o nosso tema, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. E o que é doutrina? A doutrina todos nós entendemos que doutrina é o ensino, e o que se refere à doutrina de Cristo é o ensino da palavra de Deus. Então, esse ensino ele pode ser muitas vezes torcido, tirado várias ramificações e trazido para as demais pessoas que estão participando desse ensino. Mas o que refere à doutrina de Cristo, ela tem que ser uma doutrina verdadeira, ela tem que ser o que Cristo ensinou, ela tem que ser o que o apóstolo ensinou, ela não pode fugir daí, porque o que fugir dos ensinos de Cristo, o que fugir do que os apóstolos ensinaram, ela toma outra proporção, ela não é uma doutrina saudável, ele é um ensino, vamos dizer, torcido, Mas aqui nós vamos entrar logo no nossos tópicos, que aí nós vamos compreender melhor em relação a esse ponto. O nosso primeiro tópico ele vem seguido de 3 subtópicos. E o primeiro deles diz o seguinte: 2 termos técnicos importantes. 2 termos técnicos importantes. Ortodoxia e heterodoxia são 2 termos técnicos necessários à teologia para compreender a distinção entre ensino correto e diverso. Quanto à doutrina bíblica, esses termos nos ajudam a compreender a preocupação de Paulo com a invasão de heresias na igreja. Bem, o primeiro que nos mostra que são 2 termos técnicos da teologia, para compreender a distinção entre o ensino correto e o ensino diverso. O ortodoxia, vezes heterodoxias. Palavrinha complicada de falar, mas vamos lá. Então, nós entendemos que isso aqui são 2 termos. E o segundo nos diz o seguinte: conceito de ortodoxia. Na língua grega do Novo Testamento, a palavra tem como prefixo ócriton, e significa o que é direito, reto, certo. Então, nós já entendemos aqui que ortodoxia é o que é correto, é o que é certo, é o que é direito, E logo a doutrina cristã é ortodoxa enquanto for correta com o que Cristo e os apóstolos ensinou. Ou seja, nós já podemos ver aqui um resumo que ortodoxia, ou seja, a doutrina ortodoxa, ela é correta, ela está certa, se ela tiver de acordo, ela estiver coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinou. Fora disso, ela pode ser heterodoxia, que seria aqui o terceiro subtópico, que diz o seguinte: conceito de heterodoxia. O prefixo da palavra hétero significa diverso.
Assim, a ortodoxia nos remete à opinião diferente, oposição ao padrão normais, ou dogma estabelecido. Nós podemos observar que aqui o erto, né, são opiniões diferentes, oposições dos padrões normais, né, ou dogma estabelecidos. Se a ortodoxia tem um só parecer, a ortodoxia implica em várias opiniões a respeito de um mesmo objetivo. Então aqui nós já podemos observar que são, né, duas questões diferentes, né, que nos mostra o que é que a ortodoxia é o que é correto, é o que é certo, é o que está dentro de uma perfeição, e a erto é a que está dentro do mesmo assunto, mas com opiniões diferentes, está com diferença, né, padrões dos padrões normais, está com diferença, está com ramificações. Então logo nós entendemos que isto é perigoso. Isto é perigoso porque a diferença, nós temos que perceber essas diferenças pela palavra de Deus, pelas escrituras, porque só lá nós vamos entender o que é certo e o que é errado, porque o verdadeiro, né, é a sã doutrina. O que é verdadeiro é o que Cristo ensinou, é o que os discípulos ensinou. O que passar daí são, né, lei humana, são dogmas, são, né, algo estabelecidos por líderes, né, e não são, né, tirados do original, não são corretos com o original, são parecidos. O assunto é o mesmo, mas, né, tem outras ramificações. Então aí está a definição para essas duas palavras, né, ortodoxa e heterodoxa. Aí são os dois termos que nos mostram, né, o que são, né, correto e o que é, coerente com aquilo que é original do que Cristo ensinou e os discípulos ensinou. E a outra parte é o que é diverso, né? São várias opiniões, são visões, né, oposição àquilo que Cristo ensinou. Com ortodoxia nos referimos à doutrina cristã enquanto for coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinaram. Com a heterodoxia, todo o que for diferente. Assim nós resumimos esse tópico. E o segundo tópico nos diz o seguinte: ameaça de corrupção doutrinária. A ameaça da corrupção doutrinária. Esse aqui é o segundo tópico, seguido também de 3 subtópicos. E o primeiro deles nos diz o seguinte: a advertência do apóstolo em 1 Timóteo, Paulo adverte acerca de alguns que não ensinasse outras doutrinas. Aqui a palavra para outras é heteros, diversos. Por isso, Paulo se refere a outras doutrinas, como a que nada tinha a ver com a genuína doutrina de Cristo. Esse zelo para preservar a sã doutrina trazia um contexto de homens sem escrúpulos que não respeitavam os ensinos apostólicos. O apóstolo os identificava como lobos cruéis, vestidos de ovelha que investia contra o rebanho de Deus, não o perdoando. Atos 20 e 29 e 30. E aqui eu quero ler essa referência, porque Paulo orienta, né, a Timóteo em relação a esses que tentava colocar outras
em outros ensinos, não tendo perdão do rebanho, das ovelhas. Nos diz assim em Atos 20 e o verso 29: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoam o rebanho. O 30: e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. 31: portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia, ademoestando com lágrimas a cada um de vós. Glória a Deus. Irmãos, e hoje não é muito difícil nós contemplarmos nos dias que estamos vivendo essas pessoas, porque hoje nós ouvimos, né, nas nossas ministrações, nas igrejas, ouvimos muitas ministrações pelos meios de comunicação, internet, televisão, computador e daí por diante. E nós observemos todas essas palavras muitas vezes elas não é correta em relação à doutrina, a sã doutrina de Cristo. Ela é algo imposta para nós e ela é similar, à palavra de Cristo. Ela é tirada aí, do mesmo texto, usada a mesma Bíblia, e feita da mesma forma que recebemos na nossa igreja, de homens sinceros, homens que receberam os ensinos corretíssimos, mas nós preferimos muitas vezes ouvir aquilo que gostamos de ouvir e não ouvir aquilo que o Senhor tem para revelar para nossas vidas, porque nós hoje andamos atraídos por bênçãos, por algo materiais que satisfaçam os nossos desejos, e isso é muito perigoso, porque por esse meio entra aí as doutrinas, de heresias, entra por este meio aí as fábulas, e nós não percebemos, não conseguimos identificar, porque para identificar nós temos que ter conhecimento da palavra de Cristo, conhecimento da Bíblia, temos que estarmos bem coerente, o que ouvimos com a palavra de Deus, o que Jesus deixou para nós. O que passado, que os ensinos de Jesus, os ensinos dos discípulos, aí é falsas doutrinas, doutrinas diversas, vamos dizer assim. O segundo aqui diz: quais serão os problemas de ordem doutrinária? Qual eram os problemas de ordem doutrinária? A igreja plantada por Paulo e outros apóstolos no primeiro século sofria com a infiltração de conceito filosófico pagã e judaizantes nas interpretações doutrinárias apostólica. Na igreja como a de Cristo ou de Corinto ou Éfeso, havia os que afirmavam crer no Evangelho, mas não renunciavam aos costumes pagãos. Aqui nós já podemos perceber que um ponto bem atual nos dias de hoje, não é diferente da época passada. Nós aceitamos a Cristo, aceitamos o Evangelho, mas não renunciamos os costumes. Nós queremos viver com nossos costumes, as nossas visões anteriormente, e servir a Deus ao mesmo tempo. E aqui nós podemos ver que isso aqui era um problema já no passado. Eles queriam viver o Evangelho, mas não renunciavam os seus costumes. E os costumes eram pagãos. E assim, outra hora também, quando nós viemos, de nossa maneira de viver, tradição dos nossos pais, nós aprendemos tudo
de maneira diferente do que é o Evangelho. E quando nós aceitamos Jesus, fica bem claro que o Evangelho ele traz transformação, né, na nossa vida. Ele transforma o nosso caráter, ele transforma nossas vidas em todos os sentidos, ele traz uma transformação por completo, né, em nosso ser. E se nós não sofrermos essa transformação, então nós não estamos vivendo realmente o Evangelho genuíno, nós estamos vivendo de aparência, né? Nós estamos procurando, né, nos adequar, né, ao que a igreja está transmitindo, mas não estamos vivendo uma vida de prática, né? Então nós logo estamos perdendo tempo vivendo desta maneira, assim diz a palavra do Senhor. Nós temos que viver verdadeiramente, né, Cristo, né, o que Cristo ensinou, o que os discípulos ensinou, né? E se nós vivemos segundo as lei imposta por homem, o legalismo, né? Todas as igrejas têm o legalismo, porque a igreja ela depende ela vive debaixo de uma organização, e a organização é feita, né, regra humana, né? Todas as igrejas têm que ter, né, esta parte de organização, mas ela não pode entrar em um extremo, né? E o extremo é viver, né, doutrina de homens. A Bíblia é bem clara nesse sentido, né? Ela tem que existir, né, essas leis humanas para a organização do corpo de Cristo, mas ela tem que ser coerente com a palavra de Deus. Ela não pode levar as pessoas a não entender o original do que o Cristo, nosso Senhor, ensinou, os que discípulos viveram e ensinaram, né? Então, logo o Evangelho é um Evangelho de novas situações em nossas vidas, né? É um novo, né, por completo. Ele não muda umas áreas e outras não. Ele tem que trazer uma transformação, né? E outro ponto também que nós devemos chamar a atenção nos nossos dias atuais é a banalização da graça de Deus. Hoje nós vivemos de uma certa forma que isto é bem claro, nós contemplamos essa situação, né, que se banaliza, né? Nós vivemos debaixo da graça de Deus, vivemos debaixo da misericórdia de Deus, mas muitas vezes não temos um conhecimento realmente do preço. É graça, é de graça, mas foi pago um alto preço realmente, né? Alguém pagou por isso, quem pagou foi o nosso Senhor Jesus, e um preço, né, não foi com ouro, não foi com prata, né? Um altíssimo preço. E isto tem um valor, nós não podemos banalizar o sacrifício do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário, né? Eu queria ler aqui em 1 Pedro, né? Vamos buscar essa referência em 1 Pedro, né, 1, no verso 18, que nós vamos observar que foi pago um alto preço, né, que diz o seguinte: sabemos que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. 19. Mas com precioso sangue, com que de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Aí está, né? Foi pago um alto preço, foi pago com sangue, o sangue de Cristo, e Cristo era inocente. Nós, todavia, pecador, mas Cristo é inocente. Então, isto foi para nos dar graça, para nos resgatar da vossa maneira vã que nós vinha, né, em outra hora, né? E isso não pode ser banalizado. E nos dias que estamos vivendo, dias atuais, nós não damos devida importância, né, a sã doutrina, né, a palavra de Deus, né, em nossas vidas.
Porque dar importância não é somente vir à casa de Deus, ouvir a mensagem e voltar. Dar importância é vivê-la, é colocar ela em prática no nosso dia a dia. Sofrer realmente as transformações que a palavra faz em nossas vidas. É passar por essas transformações, né, reconhecendo que o Senhor nos transforma para melhor, para ficar cada vez mais parecido com Cristo, cada vez mais herdar o céu, herdar a parte espiritual que o Senhor tanto nos oferece. E nós só vamos chegar a um ponto de ser herdeiro ou co-herdeiro de Cristo se verdadeiramente formos cristãos. Né? Se nós banalizarmos, né, pontos importantes, nós ficamos pelo meio do caminho. Né? E terceiro, as fábulas e genealogia intermináveis. As fábulas e genealogias intermináveis, em 1 Timóteo 1, verso 4. No tempo de Paulo havia os mestres falsos que propagavam fábulas e lendas da vida judaica como culto aos anjos. Aí está outro ponto importante muitas vezes. Hoje, graças a Deus, nós temos, né, em nosso ministério, né, uma palavra saudável. Nós temos aqui pastores, homens de Deus que ministram a palavra, né, genuína, e nós não temos esses desvios, né, para estas coisas. Mas hoje nós enxergamos muito estes pontos, né, em outras denominações, né, que são colocadas aí, né, ritos, né, vivem muitos rituais, né. Nós podemos observar essas situações, né, que é formado aí, né, porque tudo que foge da palavra de Deus, né, é coisa do homem, é coisa similar. E nós podemos observar coisas simples, como você fazer uma programação da igreja, né, e colocar título, né, colocar tema em por exemplo, vamos colocar uma coisa bem prática, que é costume de quase todas as denominações fazer, 7 quarta-feira de portas abertas, 7 quarta-feira de bênção, né, 7 quarta-feira derrubando as muralhas. Irmãos, não é bíblico, não existe na Bíblia, são coisas criadas realmente, né? São coisas que nos limitam para buscar a bênção do Senhor e nos condiciona aquele período para receber uma bênção, né? E isso não é bíblico, não está na Bíblia. A gente coloca a fim de prender a massa para que possa estar ali, né, buscando número e amontoando pessoas na igreja. Isto realmente é assim. A Bíblia, né, traz uma palavra saudável, né? Eu não vou para a igreja, eu não faço isso para poder fazer parte. Eu faço parte porque sou, né? Na verdade, o que nós devemos fazer é o seguinte: eu vou orar e vou para o culto porque sou cristão, porque sou servo de Cristo, e aquilo toca dentro de mim o desejo, a vontade, né, de estar adorando a Deus, de estar buscando em Deus as bênçãos para a minha vida. Não eu vou para fazer parte, né? É diferente, né? Então, isto é um ponto aqui eu estou falando desse ponto porque é um ponto bem conhecido, é um ponto que sabemos, e se ele for ao extremo, foge da palavra de Deus, né? Podemos nada contra fazer, o que não pode é chegar ao extremo, né? Só vai receber, quebrou a corrente, quebrou né? Não veio num dia, quebrou, não vai receber mais, tal. Ou condicionar pessoas que vêm ao público, né, e faz uma propaganda daquela pessoa, né, e só por ele é que recebe a bênção, só ele ali é que vai trazer aquilo que estamos esperando. Condiciona a pessoa a uma situação. Isto também não é bíblico. A bênção vem de Deus. E vem para todos, e todos que buscar de sincero coração, se derramar na presença de Deus. Então todos nós,
né, fomos chamados por Deus e todos nós temos o mesmo acesso a Deus. A palavra diz que o véu se rasgou de alto a baixo, assim dando acesso, né, tirando a barreira de impedimento entre o homem e Deus. Não precisamos mais de um intercessor. Precisamos de pessoas realmente idôneas, pessoas, pastores, líderes, que nos ajudem a chegar a Deus. Mas não que só por intermédio dele que vamos receber a bênção de Deus, por intermédio dele que Deus vai me ouvir, eu tenho que levar, eu tenho que confessar somente para ele, que senão Deus não vai nos perdoar, ou ele vai me perdoar. Aí totalmente, né, diverso, vamos colocar diverso, né, o que Cristo nos ensinou. Cristo falou que devemos entrar em nosso quarto, fechar a porta, né, e confessarmos a Deus. E o segundo, Jesus disse que confessamos os nossos pecados uns aos outros, e não somente a uma pessoa específica. Nós devemos confessar, claro, a uma pessoa idônea, uma pessoa capaz de nos ajudar, uma pessoa que pode, né, nos ajudar. Isso sim. Vamos ler aqui uma referência que está em 1 Timóteo, né? 1 Timóteo, Timóteo 1:5, né, que diz o seguinte: mas o fim desta ademoestação é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de um fim não fingido. Glória a Deus. Nós sabemos que as pessoas que ramificam o ensino da palavra do Senhor, a Bíblia, Paulo, né, fala que são lobos, e ele não tem amor, ele não tem misericórdia pelas ovelhas. Mas, né, as pessoas que ensinam a verdadeira doutrina, eles têm que ter amor, eles têm que ter uma firmeza na presença do Senhor. Nós temos que entender que estamos lidando com pessoas, e pessoas, nós não devemos ficar contra elas, mas sim as suas linhas de pensamentos. São raciocínios, né, que tem que ser combatido, e não as pessoas ser combatidas. Vamos para o segundo subtópico aqui. O objetivo do zelo pela sã doutrina. Tem um objetivo. E qual seria o objetivo de zelar pela sã doutrina? Persevera o amor de um coração puro, de uma fé não fingida. É o que está lá em 1 Coríntios 1:5, é o que nós lemos. A finalidade de defesa da doutrina é o amor, como prática sincera da fé em Cristo. Né? Os falsos ensinos e os falsos mestres geram contenda, decisões, e aí nós já podemos perceber que os falsos, né, nós podemos, né, colocar aqui que onde há, né, decisões, contenda, e aí há falsos ensinamentos no meio também, porque o ensinamento de Cristo, ele é harmônico, ele não é para trazer contenda, ele não é para trazer aí decisões, ele é para trazer, né, amor, ele é para existir graça, ele é para cheio de compaixão, né? Então logo não tem que existir contenda. Ele é harmônico, né? A igreja traz a união, traz a harmonia, traz o amor, né? Uma igreja saudável. Esse é o ensino verdadeiro. Agora, quando nós, né, viemos e contemplamos essas coisas acontecendo, nós podemos saber que não está tendo aí um zelo pela sã doutrina, não está tendo aí uma prioridade, né, da sã doutrina.
estão fugindo alguma coisa, né, da doutrina de Cristo. Estão pregando, né, com a palavra, com a Bíblia, mas estão pregando, né, vamos dizer que parecido, coisas diversas. 3. A primazia do amor. O fim do mandamento é o amor. Né? Então, aqui entendemos que todos os mandamentos, eles se resumem no amor. Né? E o 3 aqui nos deixa bem claro que, né, o amor, ele é o principal em todas as coisas. Tudo que você faz, se você prega, se você ensina, se você se dedica e não faz isso por amor, não vai muito longe, né? Isso chega a ser, né, como a Bíblia diz, né, obras de fogo de palha, né? O fogo aí estranho, né? E logo se acaba, porque não existe amor, logo começa a desaparecer. O combate nunca é contra as pessoas, né? E aqueles que não têm o amor, que não têm, né, compaixão pelas pessoas, né, ele usa o púlpito muitas vezes para combater pessoas, para ferir pessoas. E o combate não tem que ser contra as pessoas, o combate tem que ser com uma linha de raciocínio, tem que ser né, com os pensamentos de pessoas distorcidos, né? Aí temos que combater, mas pessoas não, né? Aqui nós chegamos ao fim do nosso terceiro subtópico, que é a primazia do amor, né? Ela está para sempre, sempre vai ter o amor. Se tudo que fizermos não tiver o amor, logo acaba. Como coluna, firmeza da verdade, a igreja agradece a igreja é a gratidão da sã doutrina. Como coluna, firmeza da verdade, a igreja é a gratidão da sã doutrina. A igreja é firmeza, né, da verdade. Nós entendemos que a igreja, ela toda a vida foi e continuará sendo, né, a igreja que prega a verdade. Né? Um ou outro usa os púlpitos para implantar visões pessoais ou visões que, né, pensando em bem próprio. Mas logo isso será identificado se nós temos a palavra de Deus em nossos corações e bem viva em nossas mentes. Nós vamos observar que, né, o que está sendo realizado logo vai estar fora, né, do que é Cristo e os apóstolos ensinou, e logo vamos entender e corrigir essa questão. Assim nós ficamos com esta lição. A nossa conclusão nos diz o seguinte: a Bíblia é a palavra de Deus e é a fonte genuína para a doutrina cristã. Por isso precisamos ser dedicados, estudantes das Sagradas Escrituras, a fim de que zelemos pela sã doutrina. Levemos em conta que a finalidade dela é o amor em Cristo. Vivemos com um coração puro e uma fé não fingida. Exemplos de Paulo, somos chamados para zelar pelo ensino de Cristo, a fim de identificar a igreja do Senhor. Que o Senhor abençoe a todos e que nós possamos nos encontrar aqui novamente na próxima lição. Fica na paz de Cristo, Deus o abençoe.